Tudo bem, então iniciamos o nosso segundo dia de comunicações do Simpósio Teorias Críticas da Literatura Juvenil Brasileira, 2000-2020, Reflexões e Debates. E eu passo aí a marcação do tempo para a Tatiane e convido a Marina a iniciar o seu trabalho. Bom dia, vou compartilhar então, eu fiz uma pequena apresentação para ajudar para me ajudar. Vocês estão vendo, não? Ainda não. Demora um pouquinho, vamos ver se está certo. Acho que não está indo. Acho que não. Tem que ir na setinha, né? Na setinha para cima, apresentar agora. Aí você pode compartilhar a janela, a tela inteira ou gravida. Ele dá uma tela que não está indo. Bom dia, Lídia. Bom dia a todos. Hoje é aqui aparecendo, mas estou com tosse, então microfone fechado. Apareceu, Marina. Apareceu, né? Então, eu vou falar sobre a Caaporangá e os espíritos protetores na escrita indígena. Uma observação rapidinho. Está tendo algum problema no compartilhamento? Então, assim, eu não sei se você abriu como modo de apresentação, mas para a gente não aparece. Então, você tem que ir clicando slide por slide para mudar para a gente, tá bem? Tá. Obrigada. Desculpa. Aqui vocês estão vendo que mudou a tela? Sim. Tá, então tá bom. O conto que eu vou falar sobre o conto que chama Caaporangá e as Mães da Mata. Esse conto, ele tá no livro Murugawa, Mitos, Contos e Fábulas do Povo Maraguá. Esse livro é um livro do Yaguaré Amã, que é um escritor indígena com mais de 30 livros já publicados. E nesse livro, ele traz várias histórias que ele colheu oralmente de contadores de histórias tradicionais do povo. O conto da Caaporangá e as Mães da Mata é um desses contos que foi contada pelo Siriwan Tauató, que ele conta que é um médico tradicional do povo Maraguá. E a Caaporangá, o conto vai contar um pouco da história da Caaporangá e da nossa relação com essa entidade, né? Que ele chama de espírito protetor da floresta. Então, Então, no primeiro parágrafo, ele explica um pouco. Eu trouxe esse trecho porque eu acho que ele é interessante, assim, para a gente entender quem que é essa Caaporangá, né? Ele fala que dentro da floresta, cada lugar, cada gruta, tudo é mágico. Ao redor de cada sapopema há um espírito. Os seres que habitam a selva estão por toda parte, olhando, ouvindo, descansando debaixo das árvores ou nos seus galhos. No meio de tanto mato, nada aparece, mas o ser humano sabe que seus movimentos estão sendo observados. Todo vegetal tem sua mãe protetora e nada foge aos olhos da poderosa mãe de todas elas, a senhora Caaporangá, espírito protetor da floresta. Nesse trecho, a gente vê que ele está descrevendo a mata, mas o que ele descreve não é a mata que você enxerga quando você entra na mata. Ele descreve o que está ali, mas que o ser humano não enxerga. Ele descreve um ambiente que está plenamente ali habitado de seres, mas que as pessoas comuns não conseguem ver. E entre esses vários seres, a gente vai encontrar a Caaporangá, que é esse espírito protetor da mata. Como dá para imaginar pelo som, essa Caaporangá é muito parecida com a caipora ou caipora, que a gente conhece no folclore brasileiro, né? Câmara Cascudo vai falar que a gente vai encontrar essa caipora em praticamente todas as regiões do Brasil, com diferentes características, mas sempre sendo uma entidade que protege a mata e os animais. Aqui ele escolhe, apesar de ser um texto que ele traduz para o português, ele vai explicar, é um livro voltado para o não indígena, traduzido para o português, ele usa a forma que ele considera mais próxima à língua dele, né? Que a gente tem até dificuldade de falar, eu mesmo não sei qual seria a pronúncia correta.
A gente só de olhar já sabe que aqui que tem uma coisa diferente, que parece que não pertence à língua portuguesa. A grafia é estranha para nós, para a língua portuguesa. Então, nessa própria forma de grafar, ele já está marcando que essa história aqui vem de um outro lugar, ela está ligada a uma outra cultura, a uma outra língua, né? De certa forma, ele está afirmando ali essa origem da história e dele, de quem conta essa história, já a partir da grafia. Como se ele estivesse reapropriando essa história ao escolher grafá-la do jeito mais próximo à língua dele, e ao fazer essa reapropriação, né, a gente começa a enxergar, então, uma origem indígena mais clara, que pode acabar, muitas vezes, perdida quando a gente fala em caipora, uma palavra que já foi aportuguesada para o nosso som. No livro vai ter várias outras palavras que vão aparecer com esse sentido de grafadas de um jeito diferente, com uma sonoridade que não é muito comum na língua portuguesa, né? Então, aqui eu separei algumas. Tem curupira, por exemplo, que é outra palavra que a gente tem no português, mas aqui ele vai grafar com K, com Y, que também são palavras que também passam por esse processo. Outra coisa que eu acho interessante de comentar, vários desses seres que estão nessa lista, a Monangue, a Nhanga, o Assiri, são divindades para o povo Maraguá. E daí na história, então, ele vai contando como que essa Caporangá se relaciona com essas divindades, né? Monangue, que é o criador do universo para os Maraguás, ele aprecia muito o trabalho da Caporangá, o Assiri, a Nhanga também. Então, aqui, essa Caporangá, ela não é somente um ser que ali protege a floresta, né? Ela está intimamente ligada com toda essa cosmogonia, com todas essas divindades. A Maria Inês de Almeida e a Ciana Queiroz falam que a escrita indígena muitas vezes vai reespiritualizar as histórias, que quando foram para o folclore brasileiro acabam perdendo essa espiritualidade. Eu acho que esse conto, ele é um bom exemplo disso, né? Porque aqui a gente vê como que essa Caporangá, ela ganha novamente esse lado mais espiritualizado, de estar ligado com as divindades, o trabalho dela está ligado com isso. Então, vou trazer aqui mais um trecho, que eu acho que isso também vai ficar mais claro. Isso aqui é uma fala da Caporangá, um acordo que a Caporangá fez com os seres humanos. O Assiri é o filho do Monangue, que é o criador do mundo, e foi o Assiri que criou os seres humanos. E ela fala para os humanos: vocês estão surgindo agora e são como a menina dos olhos de Assiri. Eu os hospedarei, darei amor aos seus filhos. Vocês poderão usufruir meus bens e extrair da minha casa o alimento para seu sustento. Serão felizes convivendo comigo. Mas o que poderão me dar em troca? Pois bem, vocês poderão me pagar cuidando dos meus animais, das minhas árvores e dos meus minerais. Então, aqui, a gente vê que tem um pacto que essa Caporangá fez com os seres humanos, né? Para que eles preservem esse meio natural, para que eles podem usar de alimento para casa, mas para que eles não extrapolem, que esse uso não seja predatório, né? E acho que a gente acaba, essa é uma história, por exemplo, que acaba sendo muito usada para falar de meio ambiente, de preservação ambiental, mas às vezes acaba passando um pouco batido essa motivação espiritual para os indígenas, né, dessa preservação. Quando eles estão falando aqui de preservar essas matas, na verdade é como se eles estivessem pensando num templo para ser preservado, porque nessas matas que vivem as entidades deles. E ela está intimamente, a proteção da floresta está intimamente ligada com esse mundo espiritual. Então, o conto, ele traz para a gente como que esse indígena, ele entende esse espaço da floresta, essa relação com a Caporangá e com as outras mães da mata. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a impressão que o autor pensa, será que isso é suficiente, mostrar como eu vejo esse mundo? Então, no parágrafo seguinte a esse, ele vai como que tentar fazer uma tradução para esse leitor não indígena do que ele está falando ali.
ele vai falar assim: Caporangá quis dizer que os seres humanos deveriam cuidar da natureza, porque viveriam nela e dela tirariam seu sustento. Esse foi o acordo que Caporangá fez com os nossos avós, mas muitas vezes nos esquecemos de cumpri-lo. E ela nos castiga sempre que ultrapassamos o limite da sua compaixão. Eu acho interessante que ele traz aqui o quis dizer, ou seja, ele contou a história, mas agora ele vai tentar explicar melhor, talvez não tenha ficado claro. E aqui ele vai trazer a palavra natureza, né? Antes, no trecho anterior, ele está falando de proteção das matas, dos minerais, dos animais, e aqui ele traz natureza, que é um termo que não faz muito sentido para esse mundo indígena, né? Porque natureza supõe o homem, o ser humano, como exterior a esse meio ambiente. E para essa visão indígena, isso não vai fazer sentido, ele faz parte desse meio ambiente. O Felipe Descolar vai falar que essa visão de natureza como algo externo ao ser humano, ela vem lá do século XVII, com Descartes, que vai transformando a natureza em recurso natural, que pode ser explorado de acordo com as necessidades humanas, né? A natureza vai passando a ser um objeto que a gente pode transformar, alterar, de acordo com o que a gente quiser. E eu separei, por exemplo, o primeiro verbete do Aulete sobre natureza, que também traz essa ideia de o que está ao redor do homem, no qual o homem está inserido, mas é independente dele. Então, eu acho que dá para perceber que são duas visões opostas, né, do que seria a natureza e o que seria esse mundo natural dos indígenas. Aqui eu fiz uma pequena comparação com... Então, são palavras que eu tirei desse próprio conto, né? Ele fala em convivência, em usufruir, em gratidão, em hóspedes. Nós somos os hóspedes desse ambiente, em sustento, em troca de cuidado. E o que a gente pensa quando vai falar nessa natureza ocidental tem muito essa noção de algo que é exterior, independente do homem, que é um objeto, um recurso. Então, o autor ele vai se valer dessa palavra que não faz tanto sentido no universo dele, que é uma noção ocidental, para tentar transmitir sua mensagem. Ele passa a mensagem como indígena, na visão dele do que seria isso, e em seguida ele vai falar, ela quis dizer que precisa proteger a natureza. Ele vai tentar fazer uma tradução cultural, né? Ele usa essa palavra para trazer essa noção que talvez não fique tão clara. Tem um outro momento que ele fala de alguns demônios, que são umas entidades consideradas malignas para eles, mas ele fala, na verdade, esses demônios ajudam a Caporangá a afugentar quem está depredando as matas, ou seja, eles também fazem um bem. Então, novamente, ele usa a palavra demônio, mas depois ele relativiza isso, né? Ele traduz, mas ele explica o que significa essa tradução, porque nem sempre só as palavras são suficientes. Também acho interessante a gente lembrar que o Siriwan Tauató, que foi o narrador oral dessa história, é um médico do povo Maraguá, ou seja, ele vai bastante para a mata para colher folhas, raízes, flores, para fazer os tratamentos de saúde. Então, eu acho significativo pensar que essa história foi contada por ele, né? Alguém que está ali sempre talvez mais frequentemente que os outros ainda, em relação com esses espíritos protetores, para poder colher suas plantas, ele precisa fazer essa relação com ele, né? E, por fim, eu acho legal a gente pensar como, no mundo indígena, o pajé, ou o xamã, ele é a pessoa que vai contar para os outros indígenas sobre esse mundo não visível, não humano, mas que existe e que nem todos conseguem ter acesso. O Viveiro de Castro vai falar que ele é o interlocutor de mundos, né? Ele é aquele que consegue ver o mundo não visível e voltar para contar para os outros sobre esse mundo. E é aquilo que a gente viu no primeiro parágrafo do texto. O autor está contando sobre o que existe na mata, mas não é visível. Mas a gente pode ir lá fazer uma trilha e não ver, mas está lá. Então, eu fico pensando como, metaforicamente, a gente pode pensar nesse autor também como um pajé
para esse mundo não indígena, né, que vem trazer essa notícia do que está ali, mas nem sempre pode ser visto. Então, ele vai traduzir a cultura e também vai ser um interlocutor desse mundo que não é visível. E aqui está a minha bibliografia. E é isso. Excelente, Marina. Muito bom. Depois a gente faz uma rodada de discussão final das apresentações. Tá. Obrigado. A próxima apresentação agora é da Cíntia. Cíntia, está aí? Cíntia não está, né, Tatiana? Eu acho que ela teve problema de conexão, porque ela entrou, mas eu acho que caiu. A gente pedir para a próxima, né, Tiago? Depois deixar ela. Isso, então vamos para a Lígia. E a Lígia já está aqui, né, Lígia? Já vi. Olá, bom dia a todos. Estão me escutando? Perfeito. Eu estou com um pouquinho de tosse, então, se estou com uma aguinha aqui, se acaso eu tiver que parar para tossir, eu não espero não incomodar. Bem, o meu nome é Lígia Mena, né? Tem um nome longo, mas me chamo, né, Lígia Mena. Vamos então colocar aqui, né, para vocês. O que eu vou apresentar para vocês são reflexões iniciais, né? Até gostaria de agradecer aqui a presença do professor Tiago, todos que estão presentes. Agradecer também a professora Eliane, né? Ontem estivemos aqui com apresentações muito interessantes, né? Bastante feliz de estar aqui junto com vocês. Então, o que eu vou apresentar são algumas reflexões sobre essa literatura juvenil, né? Contemporânea, proposta até do simpósio de vocês, pensando no protagonismo feminino, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui os meus slides, vamos ver se dá certinho, né? Se acaso ele não ficar... Ficou a tela cheia? Para vocês? Ficou sim. Ai, ficou que bom, porque eu vi que alguns estavam conseguindo compartilhar, né? Então, um olhar sobre o protagonismo feminino e a concepção da juventude na literatura juvenil contemporânea. Eu faço parte, eu sou professora da Unip e também faço parte do grupo de pesquisas lá da USP, né? Desculpa, é a Marina, falei Mariana, escrevi Mariana, mas eu sei que é a Marina, conheço a Marina, e aí apareceu errado, né? Então, vamos lá. Quando a gente pensa, né, na literatura juvenil, logicamente vamos pensar nos conceitos de juventude, que é algo muito recente, né? A literatura juvenil infantil tem uma vasta bibliografia e, como vocês sabem aqui, a juvenil ela tem pouca coisa. Mas pensar no conceito de juventude, né, concepção de juventude, a gente pode acompanhar um pouco o próprio conceito da infância, né? Pensando que a juventude também é algo recente, complexo de se definir, o que é um jovem, ou mesmo o que é um pré-adolescente. Mas, seguindo as propostas, né, colocando que a juventude é uma construção social marcada por aspectos como etnia, gênero, religião, classe social, pautados em contextos socioculturais históricos diversos, não havendo, portanto, uma juventude, mas sim juventudes a se considerar. Isso a gente pode ver, inclusive nesse simpósio, a gente tem observado bastante essa distinção, né, de várias juventudes ou grupos de adolescentes para os quais essas narrativas se referem ou que são retratados nessas narrativas, nessas produções literárias. Pensando nessa representação sociocultural, a gente pode se referir a Gropo, né, citado pelo professor Gregorin, ao ser definida como categoria social, a juventude torna-se ao mesmo tempo uma representação sociocultural e uma situação social, que já falamos. Ou seja, a juventude é uma concepção, representação e criação simbólica, fabricada por grupos sociais ou pelos próprios indivíduos tidos como jovens, para significar uma série de comportamentos e atitudes a ela atribuídos, né? E é uma situação vivida também. Então, essa reflexão, né, quando se é tão difícil a gente pensar muitas vezes o que é uma criança, né, você tentar definir o que é um jovem, depois no artigo posso desenvolver mais essas questões, vou desenvolver mais essas questões, mas até a questão das faixas etárias, o que diz o ECA, o que diz, né, todos os documentos, se definir o que é uma criança, isso é bastante complexo. E, pensando-se no adolescente, essa complexidade continua. O que a gente pode pensar é que a questão da juventude
ela foi muito explorada, e o professor Nicolau, né, Gregorin, ele fala isso também em outro artigo, esse ideário, né, do que é ser um jovem. É lógico, há características típicas do adolescente e do jovem, mas que são exacerbadas, foi falado muito aqui também, a questão do mercado editorial, a questão dos interesses, vamos pensar na questão do mercado de consumo, em outras instâncias, né? Então, a juventude sempre foi a etapa mais carregada de ímpetos e paixões exacerbadas, mas no início do século XX, essas características foram intensificadas por uma sociedade de consumo, moldada principalmente após a Segunda Guerra Mundial, né? O cinema representou isso muito bem, tendo como principal agente o cinema hollywoodiano. Implementava-se, então, a adolescência como marca identitária de uma fase do amadurecimento humano, e os traços de rebeldia típicos dessa etapa foram alimentados ainda mais pelo mercado de consumo, né? Cedendo de novos nichos. A figura do pré-adolescente, então, vai surgir mais tarde. Então, a gente tem uma questão, a gente não é um aspecto simplesmente biológico, né? É uma questão bem complexa, social, com várias etapas aqui, né? Bem, essa é a questão da juventude, adolescente, pensando na literatura juvenil. Agora, pensando na questão do feminino ou do protagonismo feminino, como aparece nessas narrativas, né? O que eu tenho percebido. Por que me veio essa ideia, né? Até ontem, nas apresentações, estavam falando assim, da pouca produção de escritoras, né? Se produzem, até uma apresentação ontem constou que tem pouco material no painel literário, né? Elas têm uma quantidade bem menor de autoras, e também essa questão do protagonismo feminino. É lógico, pensando no mundo adulto, em obras mais antigas, ou mesmo a própria Lígia Bojunga, né, que traz tantas personagens femininas importantíssimas. Então, isso não é novidade, né? A personagem feminina ali como protagonista na literatura. Mas o que tem se percebido, né, eu tenho percebido nesses últimos tempos, que há um número muito maior de protagonistas, mas protagonistas diferentes, né? Aqui, quando eu até fiz o título, depois eu pensei, acho que eu teria que falar não só do protagonismo feminino, mas nas pautas feministas que têm surgido nessas narrativas para os jovens, né? Uma questão de uma educação feminista. Acho que o ponto vai muito além só do protagonismo feminino, né? Então, pude observar que tem, né, muitas que vão falar do empoderamento feminino, da igualdade de gênero, da sororidade. Então, os problemas são destinados ao jovem, eu tenho visto como uma tendência. E, lógico, nessas narrativas voltadas para a adolescência, os temas mais comuns, isso tem sido discutido aqui também no simpósio, e vários estudiosos, vocês, né, professores aqui também têm trabalhado com isso, quais são os temas mais recorrentes, né? Então, normalmente, histórias que se passam na escola, os conflitos familiares, conflitos de geração, várias questões, temas fraturantes, importantes, e aí você tem, além desses conflitos do adolescente, você tem os conflitos da adolescente, que são mais específicos, né? Mas todos eles envolvem, então, dos seus descobertas, dos seus desafios, que acabam compondo, então, narrativas, até romances de formação mesmo, né? Desse percurso, dessa jornada da heroína que vai se transformando ao longo da narrativa, em busca da sua individuação, em busca da sua identidade, isso é bem importante também. O feminismo, né, segundo Hooks, o feminismo é um movimento para atacar o sexismo, a exploração sexista é a opressão. Então, a gente tem que pensar, rever, né, existem vários feminismos, mas também pensar o que tem sido o feminismo hoje, né? Então, essa questão do sexismo, da exploração sexista e da opressão é a base desse feminismo numa vertente mais atualizada, né? Garcia diz, o feminismo pode ser defendido como a tomada de consciência das mulheres como coletivo humano, da opressão, dominação, exploração de que foram e são objeto por parte do coletivo de homens no seio do patriarcado sobre suas diferentes fases históricas que as movem em busca da liberdade, do seu sexo e todas as transformações da sociedade que sejam necessárias para este fim. Então, aqui algumas citações, né, pessoal, para podermos refletir sobre essa temática. E aí, como é que fica essa questão do feminismo, pensando nos livros infantis, e aqui a Hooks fala dos infantis e os juvenis, como é que seria isso? Segundo a Hooks, quando o movimento feminista contemporâneo estava em seu ápice, tendências, ela acredita que tem um momento de ápice, e agora houve um declínio, né? E pelo que nós estamos notando, tem voltado também, tem as ondas, né, de idas e voltas. Ela diz, quando o movimento feminista contemporâneo estava em seu ápice, tendências sexistas em livros infantis eram criticadas,
Escreviam-se livros para crianças livres. Quando deixamos de ser críticos e atentos, o sexismo voltou a aparecer. Isso, né, pensando lá no contexto dos Estados Unidos. A literatura infantil é um dos locais cruciais para a educação feminista, para a conscientização crítica, exatamente porque crenças e identidades aí estão sendo formadas. Então, a partir dessas reflexões de Hooks, pensando na literatura infantil, e isso migrando para a literatura juvenil, podemos observar, né, isso é um estudo que eu tenho começado a fazer, então não tenho dados mais concretos, né, números, mas é uma tendência de alguns livros que trazem essa proposta dessa educação feminista, sim, né. E aqui eu cito para vocês 2 exemplos, eu escolhi 2 livros da professora, da autora Penélope Martins, A Minha Vida Não É Cor-de-Rosa, aqui por ilustrações da Mara Oliveira, e também o livro, esse eu só tenho ele no e-book, e também Assim, Te Quero Bem, depois mostro aqui para vocês, físico, né? Nesse Minha Vida Não É Cor-de-Rosa, que é anterior, o livro possui poucas ilustrações, ele trata, é narrado em primeira pessoa, e nós vamos ter todos os conflitos de uma adolescente, principalmente a questão da sexualidade, né, do medo, do abuso sexual, ela não sofre fisicamente, mas ela é perseguida, coisas que muitas meninas já tiveram isso, né, desse assédio, como a gente tem medo de andar na rua sozinha, e tudo os conflitos que ela tem, até da questão de gostar de um menino e vai disputar o menino com a outra amiga, como é que funciona isso? E na escola ela vai fazer um trabalho e ela começa a ler sobre as pautas feministas, ela começa a entender um pouco aquilo, então ela vai, essa descoberta do amor e ao mesmo tempo a descoberta da feminilidade, a descoberta do eu, há também questões LGBT, tem lá os colegas, né, são homossexuais, então tem todas uma discussão, temas que sensíveis e importantes de serem discutidos. Esse livro tem feito bastante sucesso pelo que eu tenho acompanhado nas redes sociais, com o pessoal, com as meninas, principalmente, mas os meninos também, né? As ilustrações são poucas, né? Aqui eu dei destaque a uma ilustração que, como ela é perseguida, ela vê, né, um abusador se masturbando e ela fica muito apavorada com isso, com um grande medo, e ela começa a ter sonhos terríveis, né, sobre essas questões. Inclusive, um tema bastante atual, né, quando a gente tem visto, infelizmente, a mulher não tem um lugar seguro para a mulher, né, todos os lugares parece que são perigosos, não só as adolescentes, como as adultas também. A personagem Olivia, que eu estou dando um spoiler, porque a gente descobre só no final o seu nome, aqui eu não vou ler tudo por questão do tempo, né, acho que eu até acabei escolhendo muita coisa, mas ela briga com a amiga por conta de um rapaz, né. Sim, eu queria salvar a amizade com Ludmilla, também queria que rolasse uma conversa entre nós sobre machismo, feminismo, mulheres que aprendem umas com as outras e sabem se respeitar. Eu queria falar com a Ludmilla sobre sororidade, embora eu ainda soubesse pouco ou quase nada a respeito. Minha cabeça martelava um monte de coisas. Aí ela foi apresentar um trabalho na escola e acabou estudando sobre isso, né? E mostra todo um clima, né? Até a professora ficou muito incomodada com as coisas que ela foi falando. E ela leu vários livros, aqui ela cita, ela não fala o nome da autora, mas a gente percebe que ela está falando da Chimamanda, né? Adichie. A autora contava sobre uma relação com seus amigos e como a desigualdade de gênero a atingia violentamente. Expliquei o que seria isso. Homens tinham melhores oportunidades e seus direitos garantidos, as mulheres não. E aí o amigo, né, lá na discussão na sala de aula, fala, você está falando da sua bisavó, menina, se liga, isso foi no outro século, né? Verdade, e ainda hoje, milhares de mulheres são agredidas pelo marido, companheiro, namorada, por causa de um batom vermelho, um esmalte, um vestido. Então, vai mostrando toda aquela discussão na escola, continua, que a diretora fica brava, porque as meninas são proibidas de mini saia, aí criam todo, né, um manifesto, a diretora fica brava com todo mundo, eles discutem. Então, tem todo um ambiente ali de revolta, e também de uma necessidade de convencer os meninos, né, da postura delas e do lugar delas. Então, é um livro bastante interessante, eu recomendo, e muito bem escrito. Eu acho que quando um livro te cativa, você tem a impressão, você esquece que é uma adulta escrevendo, apesar que a própria autora fala que tem muito ali da sua própria experiência de vida, das coisas que ela viveu né, na sua adolescência, você se esquece que é um adulto e você vê a Olivia, aquela menina adolescente, procurando se encontrar nesse mundo com todos os seus desejos, seus impasses, seus medos, né?
como ela vai se descobrindo. Isso é muito importante. Uma outra obra que eu destaco aqui como exemplo, pensando nessa questão da adolescência, da juventude, e aqui como a gente falou do feminismo, é esse livro em parceria Caio Ritter e Penélope Martins, um livro premiado. O livro é um livro pequenininho até, ele trabalha, muito interessante, que ele trabalha um diálogo em rede social, depois fiquei sabendo que foi por meio do Messenger. Os autores aqui em quatro mãos, eles não revelam quem é a mãe, quem é a filha. É uma relação de uma menina que ela vai fazer 15 anos, e 14, 15 anos, e a mãe, que ela não vê há muito tempo, ela desde os 3 anos de idade, nem lembra mais, de repente aparece na sua rede social e quer entrar em contato com ela. A mãe se apaixona por um rapaz, amigo do marido, e vai embora, né? Mas depois a gente sabe que não é bem assim, ela quis levar a filha, o pai não deixou, mas é uma menina que foi abandonada pela mãe. Normalmente você tem a menina abandonada pelo pai, aqui é a menina abandonada pela mãe, mas ela está tentando reconstruir, é muito complexo, não é tão simples assim. É muito emocionante você ver essa relação, né? E os autores disseram em entrevista que eles fizeram isso pelas redes sociais mesmo, foram fazendo, conversando. Então, o livro é marcado, vou mostrar aqui para vocês, pelas datas, né? Aqui que foi aqui a Marina é a filha, a Ana Lúcia é a mãe, e as duas vão dialogando, e há poucas ilustrações, né? Aqui as ilustrações retratando aqui a menina, o irmão, ela vai descobrir que tem um irmão. Então, é bem interessante, e elas não, é algo assim, elas começam a conversar, você fala, não, agora vai dar tudo certo. De repente, elas brigam de novo, né? A Ana Lúcia, a mãe, ela que coloca muito da sua experiência enquanto mulher, a questão do feminismo, pautas feministas estão bem fortes aqui, inclusive porque há uma avó aí que foi uma sufragista, né? Quando eu era adolescente, a mãe falando para a filha, jovem, sempre me julguei dona das minhas vontades, das minhas verdades. Acho que por isso não relutei em terminar meu casamento, seguir o Lucas, que ele foi para Portugal fazer estudar. Não sou esse anjo, essa mulher vítima que você lê no que escrevo. Hoje, com quase 40 anos, aprendi que a verdade é um espelho multifacetado, tem diferentes perspectivas. Repito, fui egoísta, era jovem e apaixonada. E daqui é um perfil de juventude, né, dessa jovem, né, que acaba largando tudo e indo embora, inclusive a filhinha pequena. Diz minha mãe que ela, minha avó, foi uma sufragista aqui no Brasil, que por vezes saía às ruas sozinha. Os cartazes que insuflavam as mulheres a não serem submissas aos maridos e aos desmandos masculinos. Mercedes era a pessoa não muito benquista na sociedade. Aí ela continua falando das pautas feministas aqui da sua avó. Vou pular um pouquinho para ver a fala da Marina, da menina, né? De um tempo para cá, procuro livros escritos por mulheres e fico perguntando para todo mundo se já repararam que muitos mais nomes de escritores homens são ensinados na escola, na desproporção total do nome das mulheres. Eu sou bisneta da Mercedes, feminista desde criancinha. Aqui em casa, minha mãe, porque a Marina foi criada por uma outra pessoa, que ela considera é a mãe, né, mãe mesmo, e ela fica meio confusa, porque agora ela tem duas mães, né? Aqui em casa, minha mãe não gosta muito de algumas ideias feministas e sempre me chama atenção, dizendo que não posso ser radical. Acho que ela é mais conservadora, então, aqui mostrando diferentes facetas do feminismo, né? Bem, acho que eu falei bastante, eu não sei o tempo, né? Ninguém me cobrou o tempo. Aqui tem algumas referências, né? E depois a gente vai desenvolver mais essas ideias, mas aqui vocês têm o meu e-mail para contato, a minha página, que vocês podem entrar em contato. Mas só para poder concluir, estou interrompendo aqui, deixa eu ver se. Acho que agora vocês. Saiu, né? Isso. Só para concluir, depois a gente pode discutir. Tinha 5 minutos, eu não tava conseguindo enxergar aqui, porque a tela fica cheia, né? Mas, assim, como eu disse, é um olhar, né? É um estudo inicial, são as minhas primeiras percepções sobre esse assunto. Gostaria de desenvolver mais, de evoluir, e aí depois nós podemos conversar a respeito. Muito obrigada. Obrigado, Lígia. Muito bom. Muito legal. Né? A gente vai ficando com vontade de ler tudo, né? Literatura indígena, literatura contemporânea de mais recente, é assim. Vamos passar para o Sebastião, então, e depois agora a Cíntia conseguiu, né? Na sequência, a Cíntia encerra esta rodada para a gente ir para os debates. Sebastião, fica à vontade.
Alguém me ajuda nessa parte de projetar, porque eu não sei projetar aqui. Estão me ouvindo? Está bem embaixo, né? Consegue me ouvir agora? Conseguimos, Sebastião. Vamos tentar. Eu só queria... Gente, alguém pode me dar uma força só na parte de compartilhar, porque aqui realmente nesse... Eu nunca projetei. Sebastião, você Oi. tem uma mãozinha aí embaixo, não tem? Tem o quê? Uma mãozinha. Sim. Do lado tem um quadradinho com uma setinha para cima. Apresentar agora, isso? Isso, clica nele, depois você pode compartilhar uma janela. Uma janela. Aí, depois você seleciona qual das janelas você quer compartilhar. Isso, deu certo, já está apresentando. Só um momento. Então, bom dia a todos. Mais uma vez, eu sou Sebastião Rodrigues, sou aluno do programa de pós-graduação em Literatura e Cultura da Universidade Federal da Bahia. Fiz mestrado também na UFBA. A literatura infanto-juvenil, que é o tema, né? Literatura infanto-juvenil, em O Matador, de Wanda Piroli, leitura e formação do leitor. Wanda Piroli, que é um... Bom, eu vou passando os slides aí e vou fazendo a leitura aqui, porque eu acabei achando que o tempo era de 10 minutos e acabei fazendo uns resumos. Então, o livro Matador, de Wanda Piroli, é uma trama composta de um memorável exercício de fabulação de uma infância distante na cronologia, mas se torna presente na memória do narrador. A busca de reconhecimento social, nesse caso, podemos dizer que a sociedade é representada na obra pelos amigos do narrador-personagem. Assim, o receio de constrangimento público, né, no primeiro obstáculo, ou erro, nos leva a cometer muitos outros atos. Ao retratar a vergonha do personagem, menino, que não era bom de badoque ou estilingue, porém não consegue assumir sua falta de habilidade aos colegas. O faz tentar e a qualquer custo provar para si e aos seus amigos que também é capaz de acertar no alvo, o pardal. Assim, parece que a narrativa em análise está em simetria perfeita com a história da literatura infanto-juvenil desde seu surgimento. Essa tem sido provocada tanto pela teoria literária quanto pela crítica especializada, a fim de provar sua autonomia enquanto arte literária, que dispensa adjetivos. Entretanto, essa literatura padece de muitos preconceitos por ter nascido com uma função pré-determinada. Parece, né, que ela ter nascido com uma função pré-determinada, como, por exemplo, a função pedagógica no auxílio para a educação de jovens. Veja, que esse Wanda Piroli, ele constrói o Matador, que é o livro dele, que é um menino simples que brinca no interior, ele rememoriza, né, a sua infância no interior de Minas Gerais, e que todos os colegas matavam passarinho, brincava, e aquele menino ele nunca tinha habilidade de também matar um passarinho, e isso ele não confessa aos colegas, mas ele tenta a todo custo provar para si e para o outro que ele também era capaz. E aí nós temos uma questão da desmistificação da linguagem, né? Por quê? Muitas vezes os autores de literatura infanto-juvenil têm muita aquela questão de infantilizar a linguagem, trazer uma linguagem muito infantil. Ao contrário de Wanda Piroli, ele não usa essa linguagem infantilizada.
O Conto Infantil, a edição Poça de 2008, publicada pela editora Leitura, é uma obra que chama a atenção do leitor pela forma com a qual o autor consegue abordar temas sociais, como o amor, a culpa, o bullying, entre outros, que atravessam a sociedade. Por meio de uma narrativa ágil, com o enredo pode ser considerado como realismo fantástico, através das reflexões filosóficas que se intercalam pela habilidade da linguagem literária. Wander Peroli desenvolve, por meio do narrador personagem, o matador, um olhar que desmistifica a linguagem infantilizada usada por muitos escritores da literatura infanto-juvenil e demonstra, assim, uma de muitas de suas características, que é de provocar o leitor, pré-adolescente ou adulto, a desenvolver e inferir sobre determinados temas espinhosos, em geral, não discutidos na literatura infanto-juvenil, a exemplo dos dogmas e doutrina da Igreja Católica e tantos outros conceitos religiosos defendidos por outras religiões denominadas cristãs, o que, mesmo acima de tudo, é também também matar o desgraçado que há dentro de mim, que ele traz uma passagem, né? O que eu queria mesmo, é uma passagem do livro, o que eu queria mesmo, acima de tudo, era matar um desgraçado de um pardal, que está lá na página 13. Observe que matar fere o quinto mandamento da lei de Deus, todavia, parece-nos necessário ressaltar que o valor violado pelo menino narrador é um valor ético, sagrado, inegociável, mas, sobretudo, para os homens que professam a fé cristã. O autor usa termos fortes que chocam o leitor infantil, que não está acostumado com uma escrita assim. Falar em matar, culpabilidade em terras tupiniquins e, de todo modo especial para esse público, não é uma atividade intelectual e política tão simples. Então, o que ele vai trazer aí com o verbo, eu falo assim, matar, né? Ele traz esse verbo matar para um país que foi fundado na base de religiões, da religião católica, que, pela a chegada dos portugueses, né, pela invasão portuguesa, o catolicismo, a nossa sociedade foi fundada nessa parte religiosa muito em cima, nos fundamentos da religião católica, e ele usar esse verbo matar é muito forte, que desmistifica uma linguagem que muitas vezes é usada na literatura infanto-juvenil. Aí eu trago uma citação que é para trazer essa questão da escrita de Wander Piroli, né? Diz Clark diz o seguinte: a professora Clark fez um estudo verificando como é que estava sendo produzida a literatura infanto-juvenil entre Brasil e Argentina, e ela constatou, então, que ainda carece de mais investimento e de uma produção mais direcionada, com uma linguagem mais criativa, uma linguagem menos infantilizada. Ela diz assim: pude destacar algumas das características que perpassam boa parte das obras brasileiras no período, a saber, cuidado na preparação e impressão dos originais, com destaque para ilustrações inventivas, inovação temática, apresentação de temas caros à contemporaneidade, mas ainda persistência no didatismo, via, por exemplo, livros de autoajuda, o repleto de lições de ecologia, entre outros. Apelo ao infantil através de uma simplificação da linguagem, texto com frases sempre curtas e registros necessariamente coloquial, presença quase obrigatória do humor, final feliz, resolução de conflito, busca da harmonia, etc. E Wander Piroli, ele destrói, ele sai desse nicho, que a Maria Clark está apontando, né, dessa linguagem assim tão simplificada, com essas frases curtas, com um final feliz, o que não acontece em O Matador. Ao contrário, o final ele é meio que surpreendente nesse sentido. Veja, nessa... Oh, desculpa, só...
Então, a escrita de um matador consegue desassociar da ideia de que há sempre a literatura infanto-juvenil, enquanto gênero literário, que precisa exercer sobre seus leitores uma função moralizante, como nos contos de fadas, tradicionalmente, as histórias sobre o universo infantil, tais como Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, sempre começam com Era uma Vez, e seus finais com um final feliz para sempre. Essas leituras, queiram ou não, conscientes ou não, elas ditaram regras e condutas de comportamento moral em grande parte da sociedade no mundo ocidental. Dessa forma, podemos nos questionar em que grau a narrativa de Pirolo difere desses contos. Em primeiro aspecto, é a construção da linguagem desenvolvida pelo escritor. Outra questão importante é sobre a dimensão humana dada pelo personagem do menino narrador, que transita entre a maldade e o arrependimento, mesmo sem a consciência do que faz. Veja, ele transita entre esses dois mundos, mesmo ainda que sem essa maldade. Ainda sobre os contos de fadas de Maria Tatá, apresenta um trabalho de reflexão de poder exercido por eles sobre a sociedade. Na obra Contos de Fadas, edição comentada, ilustrada, lançada pela editora Zá, 2013, a autora discute o poder exercido por essa leitura ao longo dos últimos 5 séculos como legado cultural na formação das crianças. Nas palavras da própria escritora, as histórias dos contos de fadas contribuem para moldar nossas vidas, uma simetria envolvente que transporta seu leitor para mundos desconhecidos, ou mundos já conhecidos pelas crianças, entretanto, ignorados pelos adultos. Parece haver, sem dúvida, quanto ao valor familiar, a superação de problemas e, muitas vezes, a subversão de condutas socioculturais que os contos de fadas imprimem em seus leitores. Eu não sei quanto tempo tem, porque não estou vendo. Eu queria agora tratar um pouquinho sobre a função da literatura, né? A escrita do Matador consegue desassociar essa ideia de que há sempre a literatura, enquanto gênero literário, que precisa exercer sobre seus leitores uma função moralizante. E Wanda Piroli, com o Matador, eles desassocia essa situação. Cândido, 1992, versa sobre o poder humanizador da literatura. Para tal, advoga sobre o perigo que pode ocorrer ao analisar uma obra literária apenas por sua função, sem considerar a forma. Entretanto, parece ser necessário fazer uma observação. O texto foi escrito na década de 70, momento em que a corrente teórica denominada de estruturalismo, impunha força significativa nos estudos da linguagem. Contudo, a análise feita por Kant é pertinente ainda em nossos dias, obviamente, resguardados os avanços nos estudos culturais, literários das últimas décadas. A ficção faz parte da vida humana, criar ou fantasiar a própria história, seja para explicar o surgimento do homem, do universo, do fogo, do amor, entre tantos outros elementos da natureza, como pode ser observado na mitologia grega, seja simplesmente para contar histórias. Criar ou recriar uma realidade ficcional não significa que o escritor precisa partir do que sobrou do real, embora seja a partir de entrelaça entre o real e o devaneio que surge a literatura como produto capaz de agregar em si valores distintos, entre os quais a função educativa. A função educativa ultrapassa as normas vigentes sobre o que pode ou não ser ensinado. Quando isso ocorre, a literatura é comparada à pedagogia, com métodos e funções ideológicas de determinados grupos dominantes. Nas palavras de Kant, a literatura está longe de ser uma apêndice de instrução moral e cívica. A literatura, assim como a vida, educa ao passo em que humaniza o homem
expulsando de si as angústias. As angústias. A literatura, sim, a vida educa para o homem. Desculpa. Assim parece-nos ser exagero, não ser. Desculpa, assim parece-nos não ser exagero depreender que o conto O Matador, de Wanda Pirolo, é uma obra literária capaz de educar e suscitar a reflexão do leitor infanto-juvenil, sem que haja a necessidade de infantilização da linguagem, visto que ainda é o leitor em processo de formação do arcabouço cultural. Para tanto, a construção do conhecimento só se é possível como nos lembra Paulo Freire, quando essa é capaz de engatinhar a leitura de seu próprio mundo. Eu acabei esquecendo de passar aqui, eu não sei quanto tempo. Eu vou... Gente, eu não sei como ficou aqui, porque eu acabei me atrapalhando, porque eu estava usando, na realidade, o celular aqui. Ainda tem algum tempo? Alguém pode me dizer? Sebastião, você tem 5 minutos. Tá. Obrigado. Então, olha, é que eu quero mostrar a vocês que não tem aqui, mas esse é o livro O Matador, do Wanda Pirolo, esse autor mineiro, né? Então, através de O Matador, Wanda Pirolo, ele refaz uma memória afetiva que ele teve no interior de Minas Gerais. E ele desmistifica, então é isso que eu queria mais centrar, ele desmistifica essa questão da literatura infanto-juvenil, como muitos autores colocam, que ela precisa ter uma linguagem mais simplificada, que precisa usar de muita ilustração inventiva, como a Ana Maria Clark aborda, né? Que muitas vezes é inventiva, é uma... Ao contrário, esse aqui, o livro, ele é em tons pastéis, verde, não tem muita coisa que chama muita atenção do leitor, a informação, né? Do leitor infanto-juvenil. Ela é mais direcionada. Então, é um conto-livro que tanto é para o adolescente, como ela suscita a reflexão num leitor já vivenciado, experienciado na vida. Quando eu trouxe a abordagem da questão da questão do verbo matar, veja, nós temos uma sociedade calcada no catolicismo, né? na sua formação no catolicismo, e não matar é o 5º mandamento da lei de Deus para aqueles que acreditam e professam a fé cristã. Entretanto, você ouvir um menino, né, falar que quer matar, ele traz essa simbologia que o matar ultrapassa apenas o pardal, mas é matar as nossas angústias, matar as nossas ambições, matar aquilo que não pode ser expurgado, que não pode ser mostrado. E Wanda Pirolo, ele coloca isso através desse narrador-personagem, tanto que é um narrador-personagem também. No final, o menino, ele não consegue, no final ele acha que ele consegue, ele acha que ele consegue matar o pássaro, mas no final, na verdade, ele se percebe, ele percebe que ele, na realidade, matou aquilo que estava dentro dele mesmo, né? Também isso que eu queria deixar. Então, o ponto mais importante é a questão da escrita de Wanda Pirolo, que ela destoa de muitos dos textos da literatura infanto-juvenil, que ainda hoje é muito calcada no chamativo, na questão muito colorida, para chamar a atenção. Ele é uma linguagem mais crua, mais neutra, sem esse subterfúgio, sem o uso muito dos adjetivos. Então, ele é contido nessa parte. É isso que eu gostaria de passar, de conversar com vocês hoje. Muito obrigado. Desculpa aí pelas atrapalhações. Tranquilo, Sebastião. A gente conversa mais um pouco. Cíntia, você consegue agora? Oi. Sim. Bom dia. Fique à vontade, então. Vocês me ouvem bem? Sim. Já liguei a câmera, mas ela demora um pouquinho para aparecer.
Primeiramente, eu queria pedir perdão, né, a todos os colegas que já estavam na sala. Eu entrei depois, eu tive um contratempo familiar, tenho uma criancinha pequena, então, de vez em quando, alguma coisa assim acontece. Preparei um texto, não uma apresentação, que eu passo a ler para vocês, né, agora. Bem, o título da minha apresentação hoje, eu coloquei Informe do Planeta Literário, a literatura de Luiz Fernando Veríssimo para o público juvenil. Eu desenvolvo minha pesquisa no âmbito do programa de pós-graduação em letras, na Universidade Federal, aqui do Espírito Santo. Antes, né, também parabenizo aos colegas, né, que apresentaram, as duas apresentações que eu vi, foram muito boas, né, não sei se teve outra antes, e agradeço também bastante o aceite da minha proposta, né, de comunicação. Bem, vou iniciar com um poema do Luiz Fernando Veríssimo. O poema foi publicado em 2018, e o nome dele é O Monstro. E o livro é Poesia numa Hora Dessas. Vamos ao poema. O Monstro. Infância é quando você clama que tem um monstro embaixo da cama. A juventude traz a razão, o bom senso e a ciência. E a meia-idade, a sapiência, que toda tolice nega. Velhice é quando o monstro sai debaixo da cama e te pega. O título da minha comunicação foi inspirado no título de um dos livros de Veríssimo, que é lançado em 2018 também, que é Informe do Planeta Azul e Outras Histórias. Este livro é uma seleção de contos do autor. A obra, ela consta na lista de formação de acervos para a categoria 2, né, 8º e 9º ano, no PNLD Literário 2020. Apesar de ser classificado como conto, ele está lá acho que no gênero crônica, e também não é classificado como literatura juvenil, este livro, né, que eu estou falando agora, e também, apesar de Veríssimo ter publicado, né, 6 outras obras para o público juvenil, nenhuma dessas obras que tem a classificação foram indicadas no PNLD literário, né, o que não é um problema que os jovens leiam este livro, né, mas acaba demonstrando para a gente aí tanto a forma como o governo brasileiro tem conduzido na educação literária no país, de forma insuficiente, e também porque a literatura juvenil, por vezes, é deixada à margem, né, em lugares periféricos em relação à literatura nacional mais ampla, né? Bem, em relação à educação literária, parece que a gente teve um avanço essa semana, né, com a mudança que teve na LDB. Eu não tive um tempo de pesquisar mais a fundo sobre, mas parece que sinaliza aí um avanço, pelo menos no papel, em relação ao reforço da leitura literária, né, na escola. Bem, o meu objetivo, né, aqui hoje, é também um dos objetivos da minha tese, é espalhar, né, que Luiz Fernando Veríssimo escreve para pessoas com pouca idade. Ele é um dos escritores mais lidos no Brasil, reconhecido por sua habilidade linguística na construção do humor. Suas crônicas atraem leitores de todas as idades, inclusive fora do país, sendo os adolescentes o seu maior público, né, conforme pesquisa apontada pelo autor. Apesar disso, a presença de Veríssimo nos lugares oficiais ainda é pouca, considerando sua vasta produção literária, a atualidade e a pertinência de sua escrita bem-humorada, né, por vezes irônica, no âmbito da crítica política e social. Também, apesar de os adolescentes serem o seu maior público, as suas obras destinadas ao público juvenil receberam, até agora, pouca atenção. Talvez porque tanto infância quanto humor sejam considerados temas menos importantes na produção científica. Aliado a isso, tanto a literatura juvenil quanto o gênero textual crônica, né, 4 desses livros que eu analiso são de crônicas, os outros 2 não, eles ainda ocupam lugares periféricos na literatura. Afirmamos, né, anteriormente, que as pesquisas acadêmicas sobre literatura infantil ainda são poucas quando comparamos ao total de pesquisas realizadas no âmbito da literatura em geral. Bem, a gente faz isso, né, baseado no levantamento que nós fizemos,
na página do Programa de Pós-Graduação em Letras, aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, constatamos que, das 253 dissertações defendidas, né, todas, né, de outubro de 98 até agora, fevereiro de 2022, e 94 teses que foram defendidas entre 2014, maio de 2014 e fevereiro de 2022, apenas 6 dissertações tratam especificamente de obra literária, e aí classificado como infanto-juvenil, né? E aí os textos são sobre obras de Ana Maria Machado, Lia Luft, Lígia Bojunga, e tem um livro de imagem que é da Ângela Lago, aquele Cena de Rua. Foi desenvolvido, inclusive, por uma aluna que pesquisa sobre Libras, né? Também observamos o quadro de pesquisas em andamento do programa, né? Dentre as 30 dissertações e teses que estão em andamento, né, agora, além, né, da minha, tem a pesquisa do professor Danilo Fernandes Sampaio, que está nesse mesmo simpósio, acredito que ele tenha falado ontem, que ele estuda o livro de Luiz Gil, né, com o título, a tese, Entre Tabus e Censuras, Temas Polêmicos na Literatura Juvenil, de Luiz Gil. Uma outra pesquisa também, que é intitulada Infanta de Guirigó e de Outros Garotos, na obra de João Guimarães Rosa, que é da Rízia Lima Oliveira. Ele fala a respeito da infância, né, mas não é um livro de literatura infanto-juvenil ou juvenil, né. Então, atualmente, aqui no nosso programa, somente eu e Danilo pesquisamos a respeito da literatura juvenil. Bem, após esse levantamento, a gente realizou um outro mais específico, né, observando a presença das pesquisas sobre o autor, né, Luciano Veríssimo, considerando a possibilidade de pesquisa dos aspectos mais específicos da linguística, como gênero textual, humor, recursos de linguagem, estratégias de humor e imagens. Também analisamos as pesquisas desenvolvidas na área de linguística, a pós-graduação em linguística também aqui na UFES. No período de 2008 a 2022, né, as dissertações, e de 2019 a 2022, que é recente, né, o doutorado em linguística aqui, então, de 2019 a 2022. Constatamos que, tanto no programa de graduação em letras, né, quanto no programa de graduação em linguística, não há pesquisa desenvolvida a partir dos textos de Veríssimo, e essa pesquisa ficou só no âmbito da pós-graduação. Nós não observamos os dados de pesquisa no âmbito da graduação, que provavelmente, né, possa ter algum trabalho a respeito do Veríssimo. Bem, já nossa busca realizada no catálogo de teses e dissertações da CAPES, nós observamos que há alguns trabalhos anteriores à plataforma Sucupira, e elas tratam a respeito de estilística, ironia, humor, a respeito do próprio gênero, crônica, a respeito da construção de personagens, bem poucas, as caricaturas, né, dos personagens, a oralidade, bastante, recepção, pouca coisa, a crônica e a indústria cultural, ainda bem pouca também. Contudo, nós não localizamos pesquisas sobre os livros de Veríssimo para o público de menos idade, isso na plataforma da CAPES, né? Bem, a nossa busca foi concentrada na área de letras e também das pesquisas realizadas até fevereiro de 2022. Nesse contexto, elegemos 6 das obras de Veríssimo para nossas análises na pesquisa de tese, que são, esse aqui é o Zoeira, se vocês conseguem ver bem, Crônicas, Pai Não Entende Nada, Crônicas também, o Santinho, e este aqui, que é o cachorro que jogava na ponta esquerda, que não são de crônicas, não é de crônicas, e As Gêmeas de Moscou, né, que também não é crônica, é uma narrativa única. E o Festa de Criança, que não está aqui comigo agora. Bem, são esses 6 livros, né, que Veríssimo preparou para o público infantil, juvenil, e a partir, né, dessas obras a gente vai tentar possibilitar um novo olhar, né, a respeito da crônica, do humor, e também dos temas que são tratados, né, nas narrativas.
Por que esse novo olhar, né, para a crônica, né? A gente sabe que esse gênero, ele nasceu em publicações de jornais, né, abordando assuntos cotidianos com humor, ironia e leveza, significando, assim, normalmente uma pausa, né, um break nas notícias sangrentas, jornalísticas, né. Já mencionamos que o autor é presente nas pesquisas acadêmicas que analisam a forma, né, o gênero textual crônica, os recursos linguísticos na construção de suas crônicas. Contudo, não há um aprofundamento do conteúdo delas, né? A explicação acerca da construção do humor e a maneira em que temas sérios são abordados pelo intelectual, que nos faz rir e, em seguida, perceber que rimos de nós mesmos e da nossa condição. Para nós, a análise do conteúdo sobre o qual o Veríssimo nos faz rir é essencial para não cairmos no engodo do deleite, na risada descompromissada, na fruição. Ao compreendermos o texto literário como manifestação estética, política e ética, assinalamos que o lúdico, ou o regalo, o descompromisso, são coisas incompatíveis com o compromisso de uma educação literária que amplie a capacidade humana, que desenvolva subjetividades fortes, né? Ou seja, o domínio do conhecimento científico, que possibilita ao indivíduo o conhecimento objetivo de mundo e de sua realidade, né, como nos afirma o professor Newton Duarte. Nós estamos pregando o estado, né, de tristeza e sofrimento e profunda seriedade na escola, né, senão não estaríamos tratando também, né, de humor, né, desse aspecto do humor. A gente entende que, considerando a intencionalidade do ato educativo, né, conforme Saviani nos afirma, a risada descompromissada acaba por ser um erro, né, na escola, né, no estudo da literatura. Um desperdício do tempo do professor e do aluno na escola, por ser um tempo tão precioso, em que devemos fazer escolhas muito acertadas quanto aos conteúdos, às metodologias, né, haja visto os ataques, né, que a escola e a função do professor têm sofrido na sociedade do homeschooling, né. Isso também refuta o viés social, já que grande parte das nossas crianças e adolescentes só terão acesso a conteúdos mais elaborados na escola, né, e não em outros ambientes. Zilberman, 2003, página 25, afirma que, abre aspas, preservar as relações entre a literatura e a escola, ou o uso do livro em sala de aula, decorre de ambas compartilharem um aspecto em comum, a natureza formativa, fecha aspas. Né? Então, a natureza formativa, né, da literatura, ela vai além da leitura literária, que é aquela ligada ao prazer, né, à quantidade da leitura. Né? A educação literária, ela está mais ligada à qualidade da leitura, né? Ela nos auxilia a compreender como as questões humanas são elaboradas textualmente. O humor, por exemplo, não é uma solução, né, para os nossos problemas, mas é uma forma de elaboração de uma situação de adversidade. Uma vez que, abre aspas, as obras de humor incidem sobre os costumes de determinados lugares e épocas, essa é uma citação de Yves de Lattelle, a gente ri porque se identifica com algum aspecto da narrativa, percebendo que são fatos inerentes ao humano e que, por vezes, e por isso, fazem parte da própria vida humana. Segundo Longarese e Fontana, a apropriação da cultura historicamente construída contribui para o desenvolvimento humano e para a internalização da experiência social, sendo a escola a principal instituição que pode promover o domínio aprofundado do conhecimento. Quando refletimos sobre o conteúdo do humor e não apenas rimos dele, identificamos nossas complexidades por meio do conhecimento socio-historicamente elaborado. Assim, desenvolvemos nossas capacidades de atuação no meio social. Nós estamos falando no sentido de aprender, né, uma profissão, não é essa atuação, mas de como nos colocar, né, nos mover na sociedade, como agirmos, né, com consciência a respeito do que é certo, do que não é, da consciência política, do bem comum.
A literatura não deve ser um instrumento para ensino de condutas e boas maneiras, né, como já foi falado aqui antes, né? Mas contribui para uma formação integral do ser humano. E podemos perceber a nossa humanidade, ou a falta dela, em nossas ações cotidianas, na interação com o outro, sobre do que rimos ou quando não rimos, né? Por exemplo. Então, compreender o motivo do riso numa sociedade em que o humor prolifera na mídia é tomar consciência da responsabilidade social do humor, que está ligado a rir com e não rir de, né, como vemos em constantes casos, né, de bullying. Pois, como nos afirma Yves de Latel, rir de um mundo cruel é diferente de rir cruelmente do mundo. A literatura juvenil compreende sujeitos na fase adolescente, quando a razão, o bom senso e a ciência querem se manifestar, mas o monstro ainda está debaixo da cama. E a gente percebe que a sociedade prefere manter o monstro debaixo da cama do que apoiar, orientar, discutir, refletir, definir, buscar soluções. Quem disse que crianças e adolescentes não podem entender e dialogar sobre política, sobre economia, sobre sociedade, sobre futebol, sobre sexualidade? As obras de Veríssimo apresentam esses conflitos, auxilia a desenvolver o pensamento objetivo sobre a realidade, auxilia na quebra de tabus, no enfrentamento da violência na educação das crianças, aquela, né, baseada na obediência, no silêncio, nos castigos, punições. A criança e o adolescente precisam desenvolver a habilidade de reflexão e análise, de ponderação, de tomada de decisões mais consistentes e acertadas, nomear sentimentos e emoções e desenvolver estratégias para lidar com eles, né, sem que tenha a todo tempo a intervenção invasiva e moldante dos adultos. Bem, já encaminhando para o final, nesse sentido, a nossa tentativa é avolumar, mas crescer, né, um pouquinho o número de pesquisas literárias de obras destinadas ao público juvenil, contribuindo para que a literatura juvenil ocupe lugares mais privilegiados no sistema literário. Ao mesmo tempo, queremos dar visibilidade a essas obras não pesquisadas do autor, né, por meio desta breve apresentação aqui, desse evento tão importante, que é a Abralic, e também da nossa pesquisa de tese em andamento. Para nós, né, o humor inteligente e politizado dos livros de Veríssimo, direcionados ao público juvenil, nós encontramos formas de analisar, criticar, rir, compreender nossas próprias atitudes enquanto seres sociais, políticos, históricos, culturais e responsáveis pelo que acontece conosco na coletividade. Compreender essas nuances que nos constituem subsidiam nossa percepção global sobre a nossa humanidade, sobre como buscar maneiras de sermos humanos melhores, no sentido de não repetirmos erros, né, que corroem a nossa essência, destrói a nossa espécie e, ao mesmo tempo, e em direção contrária, contribuir para a construção da sociedade que queremos. Bem, agradeço, né, a escuta e recebo as críticas, os comentários, perguntas e sugestões que todos vocês quiserem fazer. Obrigada. Obrigado, Cíntia. Então, pessoal, agora nós vamos fazer o nosso momento aqui de conversa, que, na verdade, isso é uma parte bastante interessante, né, de todo o evento. Podemos nos perguntar, né, colocar aí nossas indagações, já que os trabalhos sempre são bastante interessantes e muito pertinentes, né, que é da natureza do próprio simpósio. Eu vou começar dando fazendo alguma pergunta aqui, e vocês fiquem livres para intervir, né, enquanto a gente tiver tempo. A Cecília aí depois chama a nossa atenção, quando a gente começar a extrapolar, tá? Eu queria começar pela Marina mesmo, Marina. Quando você fala da reespiritualização, uma certa reespiritualização desses livros, evidentemente a gente está diante de um processo de apropriação cultural. Nós nunca podemos esquecer que é o indígena de hoje, vendo a si mesmo
a partir de um ponto de vista que já não é aquele primevo, né? Não sei se seria possível um ponto de vista primevo, né? E se haveria esse ponto de vista, mas sempre é uma apropriação. E também uma construção identitária. Quer dizer, de algum modo, este homem que se coloca como indígena, como que busca essa outra história, ele também está construindo essa narrativa e os valores que ela tem. Então, quando a gente fala de folclore ou de uma reespiritualização, que é mais espiritualizado, que é mais folclórico, isso tem a ver com o lugar de fala, isso tem a ver com uma ideia, né, de queremos fazer, sobre o que se pretende também alcançar com essa narrativa. Evidentemente que a gente toca num campo da religião, porque para nós, né, vamos colocar, para o receptor, sobretudo um receptor da leitura, que seja menos afeito a uma certa tolerância, o campo folclórico ele é bastante palatável, concorda? Isso é folclore, né? Quando você fala de entidades, de seres, veja bem, seres mitológicos a partir do nosso lugar de fala, né? Há um certo distanciamento da religião. É algo que a gente coloca assim, isso aqui é mito, isso aqui é religião, tá? Quando um livro tem um tom e, de algum modo, você usa a ideia de reespiritualizar, você pisa no terreno segundo o qual esse enunciador não toma a literatura ou essa narrativa indígena tão mitologicamente quanto uma voz branca, não indígena, tomaria. Então, você começa a pisar naquela confluência do religioso, do folclore, o que é da cultura e tal. Como que você vê isso, Marina, no trabalho em sala de aula? Porque, veja, você trabalha sempre com subjetividades. Nós somos professores, somos pessoas, né, imbuídas de subjetividade. A sala de aula, por mais que você tenha um conteúdo, que você tenha uma construção teórico-metodológica, é um espaço de subjetividades, e do professor também, não é? Todos nós sabemos quanto é difícil quando se lida com cultura afro, e você pisa em alguns terrenos que se aproxima das representações religiosas, não é assim? Fica árido, né? Fica espinhoso às vezes. Como que você vê essa questão indígena? Você acha que essa ideia de reespiritualizar a narrativa toca nesse mesmo problema, isso causa uma certa polêmica? Pode, ou o olhar nosso é tão habituado ao mito, essa ideia de distanciamento, que também pode passar batido? É uma pergunta difícil, né? Porque é polêmica. Eu acho que eu acho que a gente tem essa tendência a olhar isso como um mito, como uma coisa distante, né? E que o autor, quando ele escreve, desse ponto de vista dele, ele vai trazer um outro lado. E pensando na sala de aula, enfim, eu não dou aula, não sou professora, mas eu acho que o professor ele poderia tentar trazer e falar assim, olha, isso aqui para ele tem um sentido, né? Pensando até um pouco assim na questão de um respeito religioso, assim, ele vai ter uma visão diferente da nossa e precisa ser respeitado, assim como a nossa visão também, né, assim como, sei lá, uma escola com alunos que sejam cristãos também vão querer ter a visão deles respeitadas. Então, eu imagino que a gente possa tentar levar para esse lado de um respeito religioso e de reconhecer ali como um lugar válido de um outro olhar para o mundo, de uma outra religiosidade. Sobre essa questão da reapropriação, eu fico... É bem complicado, assim, né? Porque, ao mesmo tempo, é o indígena de hoje e eles têm as influências atuais, tem igreja evangélica lá, não sei se tem católica, mas evangélica eu sei que tem. E, ao mesmo tempo, eu vejo que, para eles, assim, essas duas coisas andam juntas. Então, muitas vezes tem o indígena evangélico, mas que tem medo da mãe da mata, da capora, que tem... Então, isso não é linear, né?
não conheço essa comunidade Maraguá em específico, mas de outras comunidades que eu vejo, que eu tenho mais contato, assim, eu vejo como que essas coisas muitas vezes andam juntas, se entrelaçam. Então, eu acho que isso a gente tem que pensar um pouco, olhando para isso, pensar nessa complexidade, né? Que não é o indígena, óbvio, que nunca teve contato com branco, também não é o indígena que não é mais indígena porque teve contato com branco. Ele vai entrelaçando essas culturas e essas crenças vão sendo entrelaçadas, às vezes até em povos ribeirinhos, por exemplo, que não se identificam mais como indígenas, a gente vai ver também. Outro dia mesmo eu estava vendo um ribeirinho falando que ele pede licença para entrar no igarapó, que ele pede licença para entrar na mata, porque cada um tem a sua mãe e você tem que pedir licença. E é uma pessoa que nem se identificava como indígena. Então, isso tudo, isso acaba se entrelaçando na cultura brasileira, né? E no folclore, esse entrelaçamento acaba sendo mais palatável, com certeza, como você falou. Eu acho que quando a gente olha para essa cultura indígena, para esse texto que parte de um indígena, então a gente tem que tentar buscar ver esse fator mais ligado a uma religião, a uma espiritualidade, a uma cultura, como que isso vai aparecer de uma forma mais forte, mais clara, mas acho que também são coisas, obviamente, que vão se entrelaçando. Não sei se eu respondi, mas... Não, eu queria, assim, ouvir a sua reflexão mesmo sobre isso, né, porque é complexo. Sim. Quando você pisa nesse campo, né, até porque nós temos um discurso muito acomodador, né, de algum modo, é um livro de um indígena, de algum modo a gente quer lançar um olhar, assim, nós somos impelidos, não é que queremos, mas somos impelidos a um olhar da marginalidade, né, coitadinho, agora ele tem voz, vamos ouvir o índio, mas o índio tem que falar o que a gente quer, né? Sim. Porque daí ele é mais legal, né? Se ele falar o que a gente quer ouvir, isso tem a ver, né? Ali já pode entrar a questão do sexismo, né, Lígia? É muito gostoso você ouvir quando o outro fala o que você quer ouvir, né? Aí a gente é feminista, a gente gosta do índio, a gente gosta de falar da questão afro, mas quando você tem um ponto de vista mais contundente e que desloca, né, esse saber do pitoresco, isso eu quero dizer, né, e não encontro, acredito que você está dizendo, do pitoresco, do exótico, né, daquilo que o estrangeiro olha para nós e ama o Brasil, né, porque o Brasil é lindo, é colorido, todo mundo se dá bem. Quando a gente olha para isso, me parece que nós vamos pisando num terreno mais complexo, sobretudo para o educador, né? Já não é tão simples assim, porque você tem mãe, você tem pai, você tem escola, você tem diretor, você tem uma série de outras questões, né? A Lígia mesmo, né? Se ela é muito rebelde, ela começa a falar de feminismo, assim, muito forte. Você pega uma diretora mais machista, né? Que os homens da escola, que você vai pegar, né, Lígia? A gente conhece a história, e já acha que estamos extrapolando, né? O campo da literatura. Estou exagerando, Lígia? Não está exagerando, não. Os conflitos... Ontem mesmo, né, professor Tiago, esses conflitos em sala de aula têm sido constantes, né? O pessoal que trabalha com a literatura afro-brasileira, negra, para os infantis, lembra? A contadora de histórias ontem falou, levou um livro, né? Quem estava aqui lembra, né, Tatiane? Ela levou um livro que tinha uma menina com um penteado, só de mostrar o livro, aluninhas de 4, 5 anos, é muito feia, e foram embora, né? Imagina a questão indígena também. Mas aí depois eu vou, a hora que o professor me der licença do comentário, eu queria fazer uma pergunta para a Marina. Pode falando, estamos conversando. A Marina, do lado de todos. Digitei Mariana, mas eu sei que ela é a Marina, ela foi minha aluna. Ô, Marina, eu queria saber dessa proposta do seu trabalho, eu não peguei no início, não sei se você falou, quer dizer, quando você já tinha começado, faz parte da sua tese, né? Você está fazendo com o Nicolau, não é isso? Isso, é da dissertação de mestrado. A dissertação de mestrado, qual é a pesquisa? Seria esse conto ou é uma amplitude sobre isso? O que é? Não, a pesquisa eu falo sobre esse livro do Murugawa e falo também As Fabulosas Fábulas de Arauetê, do Cacau Irajicopé. Uhum. Aí eu pego os dois livros e vou olhar um pouco para essa questão
como que a questão ambiental vai aparecer nesses livros, se entrelaçando com espiritualidade. Tem uma parte que eu vou pensar também nessas metamorfoses que aparecem em muitas histórias de humanos e animais. Uma parte que eu vou também olhar um pouco sobre o indígena, os personagens jovens nessas histórias, que são níveis juvenis, e como que isso aparece na cultura, como que essa visão do jovem para a cultura indígena e o leitor não indígena e adolescente vão se encontrar, vão se desencontrar, enfim, alguns outros temas. Ah, legal, legal. Não, inclusive você está fazendo com o Nicolau, ele vai pegar muito nessa questão, dessa concepção de juventude, né, o que é essa juventude, essas coisas que eu falei dele aqui, você está bem mastigadinho, né? Ah, então, eu estava só na dúvida, porque eu lembro que, porque assim, professor Tiago, falando aqui sobre os feminismos, né, e tudo, é um assunto que, lógico, interessa, tem questão do local de fala, né, que a gente às vezes quer falar, a gente fala um pouquinho de tudo, né, então vai falar da questão do negro, a questão indígena, mas quando a gente fala da questão da mulher, do feminino, eu me sinto até mais confortável, né, nesse sentido, mas a gente acaba falando um pouquinho de tudo. Mas a minha linha de pesquisa, Thiago, só para você saber, o meu pós-doc agora foi sobre o Hans Christian Andersen. Eu trabalhei muito mais com a infantil, com a questão a carnavalização, como eu falei, a revista Tico Tico, no meu doutorado. Então, eu tenho trabalhado com essa linha, pensando na formação dos leitores, mais a parte infantil. Mas tem me interessado bastante pela juvenil agora, e na apresentação eu acabei não falando, mas eu participei, fiquei muito feliz que eu participei como jurada de um concurso da ELIJA, Associação dos Escritores e Ilustradores de Infantil e Juvenil. E eu recebi mais de 200 livros em casa, foi uma felicidade, vários livros, né? E foi muito importante, porque antigamente as editoras mandavam muitos livros, né, para professor, e hoje está mais difícil. PNBE, Então, né? Quando tinha o PNBE envolvido, né? Aí era motivador. Isso, e aí você acaba tendo um pouco, como eu dou aula na universidade de literatura portuguesa, literaturas africanas, e agora literatura brasileira também, né, comparada, o infantil tem chegado pouco para mim, então vai comprando, né, vê aqui, vê ali. Mas eu fiquei encantada com os livros que eu recebi, eu citei esses dois da Penélope Martins, mas tem escritoras muito boas, os escritores também, o Severino Rodrigues estava aqui ontem, né, então tem muita coisa que a gente recebeu do pessoal, eu fiquei encantada. Mas os pesquisadores aqui, a Cíntia mesmo comentou, eu acho que ontem também comentaram, quem tem pesquisado mais o PNLD literário, tendo mais assim nessa busca das pesquisas dos números, né, tem encontrado pouca coisa, né, sendo ali escolhida ainda, mas há poucos. E por que eu tenho também me debruçado, comecei a pensar nisso, né? Essa questão dos indígenas eu tenho gostado bastante também, a gente acaba lendo um pouco de tudo, vendo um pouco de tudo, né? A Marina deve conhecer, né? Esse aqui já é mais antiguinho, né? E esse aqui já não esse livro aqui, gente, é maravilhoso, ele já é mais, assim, adulto, mas dá para trabalhar talvez com juvenil, não sei se vocês conhecem, O Som do Rugido da Onça, eu fiquei admirada, no livro não é novo, ele tem uns 2 anos, mas fica a recomendação, tá? Ele é baseado em fatos reais, é um trabalho de pesquisa muito importante, mas é a voz do indígena aqui sendo colocada, e trabalha muito com essa questão da espiritualidade, da questão também desse universo mágico da natureza, né? Você conhece, Marina, esse livro? Eu conheço, eu não li ainda, mas eu tô com ele aqui. Ah, tá com ele na lista, dos 1000 livros para ler, né? Então, assim, e aí eu fiquei muito interessada nessa questão do protagonismo feminino, mesmo quando eu trabalho com a Rainha da Neve, né, do Hans Christian Andersen, a gente vê um protagonismo importante ali, outro contexto. A Tatiane falou, né, aí eu vi o livro da Anne de Green Gables, também me interessei, acabei escrevendo um artigo e tudo. Mas, sabe, Tiago, muito meia-culpa, porque mesmo preparando minhas aulas e vendo as coisas, eu falei, gente, a gente só ensina homens, né? Só ensina escritores, cadê as mulheres? Aí eu falei, meu Deus, mas quando eu fiz a graduação, onde elas estavam? A Clarice e a Lígia Fagundes Telles, e o restante. Então, eu tenho buscado, né? Inclusive, preparando as minhas aulas, eu falo, poxa vida, cadê as meninas, né? Então, tem sido uma consolidação de cânone, né, Lígia? É uma consolidação de cânone também, que a gente segue. A Cíntia acabou de citar, Fernando Veríssimo. É um autor canônico para nós, né, no Brasil. Se você olhar na crítica, tudo.
Entretanto, fica escondido, né? Você não Escondido, traz. como falaram de outros aqui, né? Como tem alguns outros esquecidos. A própria Silvia Ortoff, falaram da Silvia Ortoff ontem, né? Então, a Cíntia está de parabéns, está trazendo o Veríssimo à luz, né? Acho que é importante isso, a gente ir resgatando quanta gente boa, né? Que tem aí. É isso, só o meu comentário. E chega de falar. Ontem eu já falei bastante. Não, Nem parece que eu estou falando. doente. Tá certo. Sebastião, o livro que você analisou, só para tirar uma dúvida, ele tem um caráter metalinguístico, é isso? De metalinguagem? Ele fala sobre literatura? Esse do Wander Piroli? Não, não é, é literatura, mas não é metalinguagem, não é metalinguístico. Lá não chega a tratar a literatura falando de literatura, não é esse o tom da Não, obra. não, não é. Certo. Entendi. Como você falou bastante o conceito de literatura, né? Achei que tinha alguma coisa, uma reflexão nesse sentido. Na verdade, é porque esse ensaio que eu fiz, que não é nem minha linha de pesquisa na pós-graduação, mas é resultado, na verdade, de uma disciplina que eu fiz com a professora, não sei se vocês conhecem, com a professora Mônica Menezes, que eu fiz uma Legal. disciplina, a disciplina de literatura infantil juvenil durante a minha graduação. Então, esse é um Entendi. não tem tanto tempo assim que eu fiz, mas foi um trabalho que originou a partir da disciplina literatura infanto-juvenil, que eu fiz com a professora Mônica Menezes, na UFBA, Universidade Legal. da Bahia. Como tem pessoas aqui de outros estados, né, às vezes, falando só UFBA, aqui, outra pessoa de outros estados acaba se estranhando a pronúncia UFBA. Entendi. Acho que fala UFBA, né? Acho que as pessoas de outros estados geralmente falam assim. Aqui no estado de São Paulo, Paraná, né, que é meu circuito, é o FBA, a gente fala letrinha por letrinha. Tá certo, Sebastião. Cíntia, é muito interessante que você trouxe a questão do riso, né? Porque no fundo a gente está tocando nesse conjunto aqui, casou, né? Falando de elementos, a gente poderia dar outro título para um subtítulo do simpósio, né? Falando de literatura juvenil e falando de questões que parecem menores e quando na verdade são centrais, né? É o rir, a questão do feminino, do indígena, né? As questões retomar esses autores clássicos, como o próprio Wander Piroli. Eu falo nesse sentido porque, como eu falei, né? Tem muita coisa aí que a gente vai vendo nesses tempos, contexto acho que a gente está vivendo um pouco, que é de falar politicamente correto, dizer que a gente gosta de falar tudo isso, mas de levar para a sala de aula não é bem assim, né? A gente tem enfrentado aí algumas críticas complicadas, né, Cíntia? Você quer falar um pouquinho aí do riso na sala de aula? Agora a rir está ficando cada vez mais perigoso, né? Sim, comentar, né, um pouquinho a respeito do riso, porque, assim, quando a gente trabalha, né, no meu caso, trabalho com o riso, eu acabo sendo, assim, não vou dizer bombardeada, mas questionada por dois lados, né, um é por quando é permitido o riso, né, o Ives de Latete até fala sobre o direito de rir, né, sobre do que rir ou não rir, né, eu trabalho com ele, né, na minha tese, mas aí, poxa, não é momento para rir, né? E, por outro lado, quando eu falo, né, em outras apresentações, eu já falei sobre essa questão de perder tempo rindo, mas por que rir é perder um tempo, né? Mas não é exatamente nesse sentido, de que rir é uma perda de tempo. Mas quando eu coloco que rir como perda de tempo, né, assim, é baseado, né, no que Saviani diz a respeito das nossas escolhas como professores, né, em sala de aula, dos conteúdos relevantes socialmente, e quando eu digo de rir à toa, é aquele conceito da fruição, do deleite, da literatura, que é tomada principalmente na literatura juvenil, né, quando não é moralizante, moldante a sociedade, só para rir e ficar por isso mesmo, é só assim, como se tivesse um momento de lazer, né, mas O não... riso stand-up, né? Você vai, você ouve a piada, dá risada e não Rir e você pensar acabou. na altura aqui. Acabou. E não é sobre isso, né? Então, eu trabalho acho que 3 coisas, assim, que são marginalizadas, né, ainda, a literatura juvenil, o humor e a crônica, né?
Porque quando a gente vai olhar as pesquisas, principalmente em tese, é difícil você encontrar uma pesquisa sobre crônica, né? As pessoas vão analisar poemas, né, e livros, digamos assim, maiores, né? Acaba não perdendo muito tempo de análise em crônica, porque você leu, riu, acabou, né? E não é isso, né? Eu estou trabalhando numa parte, né, que é um livro do Veríssimo. Ele tem uma crônica muito interessante, que ele até se repete em vários livros, que o título dela é A Conversa. Né? Não sei se vocês já viram, é uma conversa do pai e filho, que toca a questão da sexualidade, né? O menino que faz uma piada com o pai entende errado e fica, meu Deus, agora eu vou ter que falar sobre sexo com essa criança e tal. Então a gente ri muito da aflição do pai, né? E aí, além do que eu disse lá a respeito da construção da linguagem, do humor, da própria gênero crônica, a gente toca num assunto de extrema urgência, que é a questão da educação sexual nas escolas, né? Eu sei que quando eu começar a falar mais sobre isso, né, terei críticas, né, principalmente no interior da escola, né, os pais têm muita preocupação a respeito disso. Então, assim, trabalhar com o Veríssimo como a Lígia até falou, falar sobre várias coisas, né, porque ele analisa, né, traça um painel, assim, da sociedade, e a gente acabou tocando nesses vários assuntos, né, tem hora que a gente ri, né, depois que a gente reflete, a gente se sente mal por ter rido, né, daquela crônica, né, e você se sente, poxa, eu mesmo, como na condição de pesquisador, a gente ainda tem muita coisa para trabalhar, né, na mente da gente, as nossas próprias subjetividades, não deixar transparecer certas coisas, né, para os nossos alunos, né, é uma responsabilidade muito grande. Então, trabalhar com o Veríssimo é um melhoramento, assim, para mim mesma, né, e também espero, para os meus alunos que eu ainda terei contato ao longo aí desses vários anos, que eu não sei nem se a gente se aposenta mais, né. Agora já virou sonho, né? Aposentar já está virando a nossa geração, assim, né? Quem sabe, né? A gente consegue. É verdade. Né? Mas, assim, só para a gente, né? Temos outras atividades aí, mas eu acho que é interessante a gente, a título de reflexão, pensar, falamos da mediação ontem, né? Ali já lembrou muito bem, e a mediação aflora todo momento, né? Porque vejam bem que para trabalhar com isso que a Marina está colocando em sala de aula, não é? Eu não vejo, né, um preparo para isso, não vejo nossos cursos de graduação, né, Lígia? Eu não acho que os cursos de graduação têm dado conta disso assim, não, né? Eu acho que a questão da formação do mediador de leitura tem assim, sobretudo depois que o PNBE foi suspenso, né, e entrou o modelo do PNLD, o PNBE vinha numa ideia da gente chegar no momento formativo, né, de pegar os acervos e trabalhar com essa proposta. Não tem como, por mais que a gente festeje uma entrada na LDB, né, assim, de um dispositivo que a gente fale, política pública tem que ter ação, tem que injetar dinheiro e tem que colocar o material na mão do professor e fazer um trajeto que não é de imediato, né? Você vai ter um trajeto a curto, médio e longo prazo, né? Várias etapas. E sem formação, a gente vê que a produção cultural, ela está efervescente, né? Acho que a gente teve um momento muito ruim, mas as pessoas o mercado editorial se aqueceu de novo, as coisas estão acontecendo, mas pensar um livro como esse que a Marina traz, pensar um livro que tem um teor de abordagem feminista, o riso, pensar sem formar o mediador, esse mediador ficar nessas camisas de força, né? Eu vou falar da literatura indígena, mas volta no que eu falei. Mas eu tenho que branquear, né, esse índio, tenho que deixar ele muito legal, assim, bem como eu, colocar um terninho, uma gravata, né, tem que deixar mais apetecível aqui para o meu meio. Então, essas vozes na sala de aula, e eu acho que o riso é uma grande ferramenta para isso mesmo, assim, como a gente estava falando, acho que o riso é um caminho para a gente se desconstruir, né, com a nossa sisudez aí, que temos as certezas todas, né, adultas e brancas e hegemônicas, né, e acho que é um caminho para a gente colocar esses textos na sala de aula, porque a questão nem é o ambiente, né, eu acho que é uma questão de formação do mediador, de fato. Para não virar dogmatismo, para a gente não ter um professor dando sermão em cima da literatura,
e para poder entender a narrativa, né, a narrativa juvenil. Senão, eu tenho para mim que é muito en passant, muito colocado assim de um modo sem uma ancoragem teórica, sem uma percepção dessas questões que a gente está falando tão brevemente aqui, né, nas nossas análises, a gente também vai esmagar o professor, né? Porque ele não tem condição de fazer essa abordagem sozinho, né, sem outros mecanismos. Pode ser muito sofrido e pode ser, para quem desconhece a educação básica, um massacre, né? A gente está vendo aí processos, está vendo o professor sendo acuado, quando na verdade a gente tem que estar sendo apoiado, né? Tiago, e complementando, né, essa questão da mediação e da formação, essa formação constante, isso é super importante. Esses momentos que a gente tem aqui, né, que a gente está aqui depois lá para está sendo gravado, e as discussões da própria Bralic, mas isso acaba ainda sendo um nicho, né? Você tem uma coisa assim. Então, acho que é importante que todos, né, quando a gente faz essas discussões, temos essa preocupação, né? Por exemplo, a disciplina, você trabalhar com literatura infantil e juvenil, normalmente é pós-graduação, ainda são poucas universidades que têm isso dentro da sua grade, não é? Essa questão da formação desse leitor inicial. Então, o que é levado, né, dentro da graduação de letras, que está trabalhado. Então, aos poucos, a gente, né, aqui, acho que você e todos nós aqui, eu vi a professora Eliane faz isso também, de levar isso para os nossos alunos, dentro da graduação, da pós-graduação, e os trabalhos que os alunos têm apresentado, lá na FEFELESH, a Marina está aqui, sabe que o Nicolau sempre tem se preocupado muito com essas questões, a professora Maria Zilda, lá na USP. Então, tem muitos professores, né, na graduação, mas é pouco ainda, mas pelo que a gente tem visto, a Irane Devos, o Diógenes, né, pelo Brasil todo, tem um pessoal muito bacana trabalhando com muitas questões. Então, eu acho que a gente tem que reverberar isso, né, cada vez mais, pôr lá no megafone e trazendo e passando para os nossos alunos. Eu estou dando aula de literatura portuguesa, não estou dando aula, mas lá numa aula você comenta, você apresenta um livro, você faz uma discussão, né, tenta criar ali a literatura comparada, criar os links. Acho que isso que a gente está fazendo aqui é importante, mas eu concordo com você. E assim, você falou, né, que isso como chegar ao professor. A BNCC está aí, né, estão falando, mas o PNL, o PNB. Não, antes da BNCC. Nossa, isso, os PCNs até hoje, ninguém sabe, faz mais de 20 anos, ninguém sabe nem o que era, não estava aplicando, né? Foi uma coisa que não chegou a total. Então é isso. E ontem alguém falou uma coisa muito importante, como os professores da educação básica, muitos deles estão muito à frente do que está acontecendo nas universidades, Não, né? com certeza, né? Porque eles têm contato com a vida real ali do aluno, né, da criança. Não que a gente lida com a vida real, a gente lida com outra dimensão da formação, né? E e ele tem que lidar com as crianças, ele tem que encontrar caminhos. Não tem, verdade. Vamos tirar uma foto? Vamos lá. Hoje que eu me arrumei, que eu tô aqui. Abre aí, pessoal. Todo mundo abre aí a câmera. Deu certo? Eu tirei uma aqui, acho que deu. Então, tá bom. Gente, uma delícia a gente conversar sobre tudo isso, né? Eu agradeço a presença de vocês, peço que vocês continuem aí nessa parte final do evento, e aí eu passo aí para a Cecília, para a gente encerrar, então, essa sessão. E vamos deixar os contatos ativos, né, para a gente poder se encontrar e continuar essas conversas que são muito produtivas. Foi um prazer ouvi-lo, né, estar aqui com vocês hoje. Pessoal, hoje à tarde tem o segundo bloco, às 14h, e a gente se vê novamente mais tarde, depois do almoço. Tá certo, pessoal. Um abraço. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.